Boa noite a todos e a todas. Estamos aqui reunidos para mais um encontro do projeto Reflexões Filosóficas. Hoje com o professor Fernando Costa Matos. Vai falar sobre os caminhos de um brasileiro na filosofia alemã. O professor já entrou aqui rapidamente. Boa noite, professor. Boa noite, Hugo. Tá ótima a imagem, tá ótimo o som. Vou fazer aqui Tá uma... bom? Tá tudo ótimo. Vou fazer só encontrar uma posição pro celular. É. Vou fazer aqui uma pequena apresentação. O meu convidado de hoje é o professor Fernando Costa Matos. Ele é graduado em Filosofia, graduado em Direito, tem mestrado e doutorado em Filosofia e tem 4 pós-doutorados, né? Um no Brasil e 3 na Alemanha. É pesquisador do SEBRAP, faz parte da comissão editorial dos Cadernos de Filosofia Alemã, escreveu as obras Nietzsche, Perspectivismo e Democracia, Um Espírito Livre em Guerra contra o Dogmatismo, e também a obra da Teoria da Liberdade, a questão da objetividade em Kant, além de inúmeros artigos, né? É tradutor de várias obras em alemão, dentre elas destaco 2 do Kant, né? A Crítica da Razão Pura, pela editora Vozes, e a Crítica da Faculdade do Juízo. Atualmente faz uma pesquisa em ética e ontologia em Martin Heidegger, né? E o tema que ele propôs aqui para nós é Caminhos de um Brasileiro na Filosofia Alemã. Professor, muito boa noite. Muito obrigado por ter aceito o convite. O senhor tem a palavra. Boa noite, Hugo. Tudo bem? Você me escuta bem? O som tá bom? Então tá bom. Bom, primeiramente eu queria te agradecer muito pelo convite. Para mim é um prazer estar aqui. Eu tenho vários conhecidos que já passaram pelas suas lives, né? Assim, você tá fazendo várias aí. E queria também te cumprimentar, né? Te parabenizar por essa iniciativa, né? Acho que iniciativas como essa, sobretudo depois que se estabeleceu essa situação de pandemia e isolamento social, são muito bem-vindas, né? Então, acho que as suas lives têm sido, né, um momento interessante de divulgação da filosofia, para que as pessoas possam conhecer um pouco o que os colegas estão pesquisando aí, Brasil afora, né? Então, de fato, parabéns. Eu também tenho uma iniciativa, né, não sei se você conhece, que é o Happy Hour Filosófico do Costa Matos, né, toda quarta-feira, às 18h30. Então, eu também segui um pouco essa, né, uma iniciativa similar à sua, também para fazer um pouco disso. Né? Lá, no caso, tem um contexto assim de um bate-papo, com Isso. várias pessoas É participando, mas tem longo, sempre né? alguém apresentando. Às vezes é bastante longo. Chega a 3 horas às vezes. Às vezes, assim, mas enfim, né? Então, feitos esses agradecimentos e te parabenizando pela iniciativa, na verdade, quando você me convidou e me pediu para dar um tema, eu dei esse tema, né? Que é, ao mesmo tempo, um tema referente ao meu passado e ao meu futuro, né? No sentido de que eu hoje vejo, retrospectivamente, na minha trajetória, como caminhos de um brasileiro na filosofia alemã, né? Quer dizer, a minha história de pesquisa, passando por Kant, Nietzsche, Heidegger, com traduções, com algumas idas à Alemanha, como você mencionou, né? Para mim é um pouco disso, né? Quer dizer, eu sou um brasileiro navegando nas águas da filosofia alemã, mas sempre escrevendo em português, né? Pensando em português, enfim, quer dizer, a minha língua é essa, né? E o meu lugar, né? Vamos dizer, o meu lugar de origem, o meu lugar de fala, né? Para usar uma expressão Uhum. está sempre na onda aí, alguma polêmica, mas é o Brasil, né? E aí, vamos dizer, dessa história veio a ideia de um projeto, né, que é um projeto no qual eu estou trabalhando, ainda está no começo, mas é o projeto de escrever uma obra com esse título, né, Caminhos de um Brasileiro na Filosofia Alemã, em que eu não faço um repasse cronológico, não se trata disso, né, mas eu procuro pensar questões a partir desse, vamos dizer, do repertório que eu fui adquirindo ao longo desses anos de andanças pela filosofia alemã, né, com essa ideia. Então, na verdade, eu acho que falo um pouco do meu passado e do meu futuro aqui.
né? Acho que esse tema ele tem a ver com as duas coisas. Mas antes de explicar um pouco melhor, assim, tanto o passado como o futuro, né, o que eu pretendo fazer, eu queria só salientar, assim, que em relação a esse projeto, né, no qual eu estou trabalhando, primeiramente, assim, eu o concebo como algo fundamentalmente experimental, no sentido de que não é um trabalho ao qual nós estamos, digamos assim, habituados na área de filosofia, né, quer dizer, de pesquisa sobre um determinado assunto, sobre um determinado autor, ou sobre um conjunto de autores, né, quer dizer, não se trata tanto de pesquisar uma questão nova para mim, mas sim de tentar pensar a partir desse repertório, né, conceitual, que de certa maneira se consolidou, né, nas minhas reflexões até aqui, né, de pensar algumas questões a partir daí. Então, digamos, de certa forma, me arriscando um pouco a fazer o que seria uma filosofia própria, né, digamos assim, a gente tem essa velha questão entre nós, né, o que a gente faz é a história da filosofia ou é filosofia, né? Então, essa questão ela atravessa um pouco a discussão sobre esse projeto, né? Então, a minha ideia, de fato, né, é tentar produzir um pensamento de caráter mais próprio, ainda que em diálogo, né, com os autores que são meus grandes referenciais. Né? Eu costumo usar uma imagem que remete a um texto do Nietzsche, que ele fala de países do espírito, né, lugares onde o espírito habitou. Né? Quer dizer, eu vejo um pouco esses três grandes nomes, né, essas três grandes obras, Kant, Nietzsche e Heidegger. Né? Claro, não é a obra inteira, né? Quer dizer, no caso do Kant, é especificamente o Kant crítico, né? Digamos assim, não é o Kant pré-crítico, por exemplo. E o Kant de certas obras. Né? No caso do Nietzsche, é mais o Nietzsche da chamada terceira fase. E no caso do Heidegger, é mais o primeiro Heidegger, o Heidegger de Sem Tempo. Né? Mas vamos dizer, são lugares que eu identifico como lugares em que eu morei. Né? Quer dizer, aí um pouco no sentido da metáfora heideggeriana, né? Quer dizer, eu habitei esses lugares, né? Eu pensei a partir deles, através deles e assim por diante. Então a ideia é, de alguma maneira, fazer isso render de alguma forma uma reflexão. Na verdade, eu já venho ensaiando algumas coisas nessa direção há algum tempo, né? Mas aí eu resolvi, de fato, investir um pouco mais nisso, investir um pouco mais de tempo e energia, se eu conseguir tempo e energia para tanto. Né? Tem sempre essa questão, né? Porque a gente está sempre, enfim, dando aula, trabalhando. Eu estou há algum tempo trabalhando na gestão, né? Acho que, não sei se você chegou a mencionar, mas eu estou à frente da editora da nossa universidade, da UFABC, já trabalhei como pró-reitor, então eu estou sempre com muito trabalho também de gestão. Então aí você junta isso com aula, eventualmente com tradução e tal, né? Os projetos, digamos assim, que são aqueles que brotam mais espontaneamente, né, do nosso filosofar, acabam ficando sempre um pouco em segundo plano. Mas, isso é uma outra coisa que é importante dizer, nas minhas aulas, né, eu procuro fazer um pouco disso que eu pretendo fazer aqui nesse projeto. Quer dizer, muito do que eu pretendo fazer está relacionado com coisas que eu desenvolvo em sala de aula, né, que eu gosto de trabalhar, né, de maneira muito reflexiva, né, quer dizer, pensando junto com o autor estudado e pensando junto com os alunos, né, enfim, e pensando, né, enfim. Então acho que eu desenvolvi muita coisa interessante nas aulas, que eu tenho anotações de aula, eventualmente em aulas gravadas, etc., que eu acho que é parte do material que eu vou usar aqui. Então isso é uma coisa que eu acho interessante de aproximar, né? Porque muitas vezes o nosso trabalho de pesquisa e o nosso trabalho como docente, né, o trabalho docente, eles ficam muito distantes, né? Quer dizer, o que você faz na pesquisa é uma coisa super especializada, específica e tal, né, e fica lá na pesquisa. Eventualmente na pós-graduação você consegue até trabalhar em aula, mas né, na aula da graduação, não, você vai fazer outra coisa completamente diferente, né? De certa forma, eu estou tentando aproximar as duas coisas. Né? Quer dizer, aquilo que eu faço em sala de aula, com isso que eu vou fazer nesse trabalho. Né? Então, há um intuito, porque a sala de aula, para mim, claro que eu sinto muita falta
da sala de aula física e da docência presencial. Né? Mas mesmo no modo remoto, né, assim, a sala de aula é, para mim, um ambiente fundamental. Então, ela tem que ter alguma repercussão no meu pensamento. Bom, desse ponto de vista, né, quer dizer, então estabelecido que é uma obra experimental que tem uma certa pretensão de desenvolver pensamento próprio em conexão com coisas que vêm da sala de aula, isso implica um pressuposto metodológico que diz respeito ao seguinte, né, quer dizer, não importa tanto, né, claro que importa um pouco, mas não importa tanto o quanto eu sou fiel aos autores que eu estou interpretando. Quer dizer, eu não estou interessado em se eu estou usando o Nietzsche, usando o Kant, usando o Heidegger para desenvolver um determinado pensamento, não importa se eu estou sendo realmente correto na minha leitura do autor. Né? Alguém pode chegar e disputar aquela minha interpretação e falar, olha, isso que você está dizendo não se sustenta por isso, isso e aquilo. Né? Veja, tudo bem, pode ser que não se sustente se a gente for fazer uma leitura muito minuciosa, assim, assado, embora haja sempre diferentes interpretações possíveis, né, desses grandes autores. Mas isso não importa tanto. Quer dizer, o que importa é o caminho de pensamento, para usar outra metáfora típica do Heidegger, né, que eu estou desenvolvendo. Então isso muda um pouco, né, os critérios que a gente adota, né, quer dizer, que a gente está habituado a adotar na pesquisa em história da filosofia e nisso que eu estou me propondo a desenvolver. Tá? Eu não tenho ainda muita clareza, vale fazer um rápido parênteses aqui, eu apresentei esse projeto no Happy Hour, né, no meu Happy Hour, em agosto, e já discuti também num grupo de estudos, no grupo de filosofia alemã lá do UFABC. Então, eu já estou aqui com muito do que foi discutido na cabeça, né? Inclusive, agradeço a todos que participaram dessas duas discussões. Então, mas, enfim, apesar disso, né, embora eu tenha discutido muito sobre esse ponto, eu não tenho perfeita clareza do que vai resultar desse trabalho. Né? Mas acho que é um texto que se dirige, talvez, claro, em grande medida, eu diria, por um lado, para quem partilha essa condição de ser um brasileiro que navega pelas águas da filosofia alemã, por um lado, né, que partilha essa experiência e que, portanto, pode ter interesse no que eu vou desenvolver. Mas acho que também para os estudantes, né, quer dizer, como tem esse registro da sala de aula, essa influência da sala de aula no texto, acho que, sobretudo, alguns textos, alguns capítulos, eles talvez tenham um caráter mais didático. Né? Então, acho que isso pode acontecer também. Né? Enfim. Bom, e aí, vamos dizer, qual é o lugar de que eu falo? De certo modo, o lugar de que eu falo é uma perspectiva inspirada no Heidegger de Ser e Tempo, mas olhando para Kant e Nietzsche a partir daí e relendo questões, temas de Kant e Nietzsche, pelos quais eu já transitei, né? Quer dizer, que são temas que, portanto, né, me são familiares, muito familiares, tentando pensá-los nessa nova chave. Né? Então, um pouco o lugar de que eu falo. E que é, de certa maneira, justamente esse ponto, né, que eu caracterizava, que é um ponto onde desaguam as minhas andanças dessas últimas, eu diria, 2 décadas, ou até um pouco mais, né? Enfim, mas 2 décadas de pesquisa em filosofia, né? É onde eu desaguei, e ao mesmo tempo é o que me serve de base para fazer essa reflexão que tem algo de retrospectivo, mas que ao mesmo tempo está apontando para frente. Né? Bom, dito isso, né, então acho interessante, deixa eu ver, eu estou pensando aqui no tempo que a gente combinou, né? Então, até porque a gente tem 1 hora ao todo e eu quero muito ouvir suas perguntas, né? Enfim. Bom, só para então falar um pouco desses caminhos, né? De maneira rápida. Eu trabalhei durante um bom tempo na obra do Kant. Né? Eu fiz iniciação científica, ainda na graduação em Direito, né? Que eu fiz a minha graduação em Direito, terminei em 1997. No ano de 97, eu fiz uma pesquisa sobre o direito em Kant.
Mas eu já estava, nessa época, frequentando a Faculdade de Filosofia, tendo contato com o pessoal de lá, né? Então eu fiz a iniciação ainda no Direito, mas já visando um mestrado na Filosofia. Uhum. De tal modo que quando eu terminei a Faculdade de Direito, eu fui fazer o mestrado em Filosofia, com orientação da professora Maria Lúcia Cacciola, que foi minha orientadora no mestrado Rapidinho. e no doutorado. Semana que vem a Catiola vai participar aqui da live. Opa, que legal. Na semana que vem. Vamos saber. Foi só uma Você observação já que eu tô... recebeu. Legal. Você já recebeu alguns orientandos dela, né? Isso. Então, Recebi vários, ela. inclusive. Eu acho que todos os orientandos Sim, foram dela em Schopenhauer. sim. Sim. Ó, tá Maria Lúcia. rapidinho, tá assim, avisa ao Fernando que o Bruno está aqui. Ah, tá. Ele mandou umas Eu tô 15 vendo aqui. mensagens aqui já. São meus orientandos lá de doutorado do UFABC. Eles vivem se provocando. Então, o Ney já estava e está avisando que o Bruno chegou. Tá ótimo. Isso. Mas, enfim, né? Então eu trabalhei com Kant. Do direito, eu fui mais para a filosofia, para os fundamentos da filosofia moral. Né? E uma questão que me inquietava, né, bastante no Kant era a questão da metafísica, Uhum. né, que é uma velha questão sobre a qual os estudiosos de Kant se debatem. Né, que é se o Kant foi um destruidor da metafísica e representa, portanto, o fim da metafísica, para lembrar o título do Lebrun, né, muito conhecido entre nós, ou será que o Kant é um renovador da metafísica, como querem outros? Quer dizer, ele desloca a metafísica para outro lugar, mas com isso afunda em novas bases, como quer, por exemplo, Heidegger em Kant, o problema da metafísica. Né? Então essa questão me interessava, porque de certo modo me interessava, e esse vai ser um pouco o fio condutor da minha reflexão do Kant até o Heidegger, era a possibilidade de continuar um pensamento metafísico após a crítica kantiana. Né? Quer dizer, como é possível fazer metafísica depois de Kant? Metafísica e ou ontologia, né? Para preparar já um pouco o caminho para o Heidegger. Né? Mas é um pouco essa a inquietação. E aí eu vou, então, depois de passar um tempo, cerca de 5 anos, 5, 6 anos trabalhando com o Kant, eu vou trabalhar com o Nietzsche no doutorado. Com uma breve passagem, breve, mas não pouco importante, pelo Schopenhauer. Né? É importante sublinhar isso, inclusive pensando na Maria Lúcia Cacciola, né? Porque entre o mestrado e o doutorado eu estudei o Schopenhauer. Eu não estava vinculado ao programa, mas foi o filósofo que eu mais li naquele período de 1 ano e meio entre o mestrado e o doutorado. E aí, no doutorado, então, eu vou trabalhar com a filosofia do Nietzsche, também tendo como uma questão fundamental qual o estatuto do discurso que o Nietzsche estabelece sobre o ser, se a gente quiser, né? Sobre a essência do mundo, a essência da vida, etc., etc., que ele vai, né, muitas vezes, designar como sendo a vontade de poder, ou vontade de potência, conforme a tradução que escolhermos. Né? E isso também vai dar pano para manga entre os intérpretes. Né? O Heidegger, novamente, né, como é bem conhecido, vai dizer que o Nietzsche ele é o último grande metafísico do Ocidente. Né? Então, ele tenta romper com a metafísica, mas não consegue. Né? O Heidegger aqui, então, conseguiria, não sei, né, mas, enfim. Então, de novo, essa questão se coloca como uma questão central para mim. Então, o que o Nietzsche faz? Né? Se não é metafísica como que é o Heidegger, é cosmologia, como alegam alguns, mas qual é o estatuto exatamente de uma cosmologia? Né? Não é uma forma de ontologia. Né? O Schopenhauer, por exemplo, fala em metafísica imanente, que seria uma diferença profunda em relação às metafísicas dualistas. Né? Ou seja, de novo, está em questão o problema da metafísica, né? O problema desse discurso sobre a essência. Bom, no pós-doutorado, que eu vou a princípio trabalhar, né, a partir do
desse referencial Kant e Nietzsche, tentando trazer um pouco para a filosofia contemporânea, né, eu vou trabalhar um pouco com essa discussão, né, de um lado uma metafísica, uma filosofia que defende a razão, de outro uma que critica. Aí tem um pouco da chave do Habermas no discurso filosófico da modernidade, né, fazendo aquela clivagem, de um lado os críticos da razão, de outros defensores. Só que aí eu vou desembocar numa discussão com o próprio Habermas, nos anos 80, quando ele trava uma polêmica com um autor que é pouco conhecido no Brasil, é bastante conhecido dos estudiosos de Kant e idealismo alemão, Hegel, que é o Dieter Hennig, né? O Habermas e o Dieter Hennig travam uma polêmica exatamente sobre a possibilidade de um pensamento metafísico na atualidade, né? Porque o Dieter Hennig defende um retorno à metafísica e o desculpa, olha o Apfel, o Habermas condena essa possibilidade, diz que não faz sentido nenhum voltar à metafísica, que nós vivemos, ao contrário, numa era de pensamento pós-metafísico, que é o título do livro dele, em que ele vai colocar 2 artigos que ele escreveu contra o Dieter Hennig, né? Enfim, então, de novo, essa questão. E aí, né, por que aparece o Heidegger? Né? O Heidegger seria, no século XX, né, o exemplo de um filósofo que está tentando fazer aquilo que seria a tarefa fundamental da filosofia, colocada lá atrás pelos pré-socráticos, que é pensar a questão do ser. Portanto, se não está fazendo metafísica, está fazendo ontologia. Uhum. Né? E isso, né, no Ser e Tempo, é expresso. Ele pretende fazer uma ontologia fundamental. Então é um pouco a partir dessa perspectiva, né, que o Heidegger vai instituir no Ser e Tempo, que eu repenso, né, um tanto todas essas questões que vinham me mobilizando. Bom, dito isso, né, eu vou falar então agora, né, tendo falado sobre o passado, né, quer dizer, um pouco do meu caminho até o Heidegger, inclusive, né, eu tenho um texto publicado nos Cadernos de Filosofia Alemã com esse título, Meu Caminho para Heidegger, né, brincando naturalmente com o texto do Heidegger, Meu Caminho para a Fenomenologia. Mas, então, o que eu falei agora é um resumo do que eu escrevo nesse texto. Bom, aí o projeto, né, que eu apresento, né, no qual eu estou trabalhando agora, então, né, ele tem o que eu chamo de uma abertura, que não é necessariamente a introdução. Eu pretendo escrever uma introdução quando tudo já estiver pronto, né? Aquela velha recomendação que a gente faz para os orientandos, né? Deixa para escrever a introdução definitiva no final, quando você já sabe o que é o conjunto, né? Então, mas tem esse momento que eu chamo de um momento de abertura, não só no sentido de abertura do texto, mas de abertura no sentido heideggeriano, né? De uma abertura para a questão do ser. E aí eu me inspiro em grande medida no texto do Heidegger, O que é isso a filosofia. Então o meu título é Filosofia, o que é isso afinal? Que é um texto, o texto do Heidegger, que eu costumo trabalhar muito em sala de aula com os alunos que fazem uma disciplina nossa na UFABC que chama Temas e Problemas em Filosofia, que é uma disciplina dos ingressantes, né? Inclusive, pode ser que tenha alguns alunos meus, a gente começou o quadrimestre letivo, nosso último quadrimestre do ano, na semana passada. E eu tenho aula amanhã cedo. E eles estão lendo esse texto do Heidegger para a aula de amanhã cedo, né? Então, pode ser que alguns estejam assistindo, devem estar com muita raiva de mim por ter passado esse texto do Heidegger, que é difícil pra caramba, né? Embora seja introdutório. Mas, enfim, né, eu passei esse texto também para eles para ver se facilita um pouco a leitura do Heidegger, né? Em que eu proponho justamente pensar, né, um pouco em termos minimamente acessíveis, inclusive pelos alunos, né, pelos alunos de graduação, né, como é que se dá essa abertura para pensar o ser e para entrar na filosofia, né? Quer dizer, duas coisas, digamos assim, acontecem juntas, né? Bom, e aí eu assumo, né, quer dizer, desde logo, ao partir daí, não só, vamos dizer, esse ponto de vista, essa perspectiva do Heidegger, do ser e tempo, mas eu diria, em termos um pouco mais gerais, eu estou assumindo
o próprio, vamos dizer, fazendo uma certa caricatura, né, mas o existencialismo como posição de partida. Né? Quer dizer, a filosofia como algo que está radicada, né, numa certa transformação pessoal. Né? Quer dizer, sem essa transformação não há filosofia, né, no sentido pleno da palavra, digamos assim. Que é o que está em jogo, me parece, para os filósofos existencialistas, inclusive para o Heidegger. Né? Ainda que, claro, o Heidegger queira se afastar do rótulo, tudo aquilo que a gente sabe. Bom, aí na proposta assim, seriam 3 capítulos. Um primeiro para tratar da questão do conhecimento, né? Um segundo para tratar da questão ética, e o terceiro para tratar da questão religiosa/artística. Que eu vou aproximar as duas coisas. Ou seja, a pretensão nada modesta, né, é trabalhar o verdadeiro, o bom e o belo. Né, os 3 grandes temas da filosofia. Fazendo isso rodando um pouco entre esses 3 autores. Né, quer dizer, então, em cada capítulo eu vou passar do Kant para o Nietzsche, do Nietzsche para o Heidegger. Né, então, um pouco essa a chave de leitura. Então, no primeiro capítulo, né, a ideia é tentar mostrar que, e aí, vamos dizer, isso é um pouco também um pressuposto de leitura desse primeiro capítulo, que eu vejo, né, acho que é uma leitura possível, o projeto de Ser e Tempo em paralelo, né, como uma espécie de radicalização do projeto crítico kantiano. Né? Quer dizer, me parece que o Kant está em busca das condições de possibilidade. As condições de possibilidade do conhecimento, as condições de possibilidade do agir moral, as condições de possibilidade do juízo estético, as condições de possibilidade, né, do juízo reflexionante teleológico, né, da reflexão sobre a natureza. Do ponto de vista do projeto heideggeriano, a gente poderia dizer o quê? Que o Kant está indo na direção certa, né, no sentido de retroceder às condições que tornam possível tudo isso. Né? Mas ele não teria ido longe o suficiente, né, porque ele está, de alguma maneira, ainda circunscrito a uma compreensão racional do ser humano. E o Heidegger vai tentar chegar às condições de possibilidade existenciais, né, as condições de existência. Então, os pressupostos existenciais. Daí aquela distinção que ele faz, né, entre categorias, ou categoriais e existenciais. Né, entre características categoriais e existenciais. Quer dizer, como se ele fosse mais longe, né, no sentido de encontrar aquilo que é mais originariamente fundante do ser no mundo que nos é próprio. Né. Então, ele está ainda no Ser e Tempo. Né, e aí, né, isso seria um parêntese possível. A meu ver, isso é uma virtude do Ser e Tempo, mas que o próprio Heidegger verá depois como um problema. Ele vai se afastar do projeto de Ser e Tempo em alguma medida, por achar que ele ainda está preso à subjetividade com a noção de Dasein. Ele está pensando o ser através do Dasein, e isso seria um problema. Né? Aqui eu tenho minhas dúvidas. Eu me perguntaria se não é um pouco o contrário. Quer dizer, porque aí, kantianamente pensando, e jogando Kant contra o Heidegger, né, eu me pergunto, ora, você ter os 2 polos, quer dizer, você ter o ponto de vista subjetivo e o ponto de vista objetivo, não é de alguma maneira, ou assumir, né, que a nossa empreitada filosófica se dá necessariamente no interior do ser aí humano, até que ponto isso não é uma espécie de remédio, né, de antídoto, né, de antídoto contra o dogmatismo. Porque a partir do momento que eu saio dessa redução, né, digamos assim, da subjetividade, ainda que uma subjetividade alargada ao extremo, como faz o Heidegger no Ser e Tempo, que ele vai até o ponto zero da existência, digamos assim, mas vista por dentro do Dasein, né,
se você sai, né, se você deixa de ter isso, aí você vai ter o quê? O acesso direto ao ser. E aí, se você tem um acesso direto ao ser, eu me pergunto, não cai no dogmatismo? Né? Eu me faria essa pergunta, quer dizer, o segundo Heidegger não é, de certo modo, mais dogmático que o primeiro? Porque eu vejo ainda no Ser e Tempo um potencial antidogmático. E me parece que no segundo Heidegger um pouco disso se perde. Né? Mas isso seria uma discussão um pouco mais longa. Mas de qualquer maneira, né? Então o Heidegger teria levado ao último extremo esse projeto de tentar pensar o ser através do ser aí humano enquanto ser no mundo, né? Indo até as condições de possibilidade da própria existência, né? Os existenciais. E aí, nesse sentido, a minha tentativa é ver como, bom, então se o Kant ainda está preso numa concepção racional do ser humano, o Nietzsche, na esteira do Schopenhauer, já abre essa interpretação, essa compreensão do ser humano para uma dimensão não racional, pré-racional, pré-teórica, né, algo do tipo. Isso, de certo modo, prepara terreno para aquilo que o Heidegger vai fazer, né, que é justamente uma análise desse pré-racional. Então seria uma concepção mais alargada do ser humano. E, vamos dizer, isso permitiria adquirir, né, uma outra compreensão do humano, via aquilo que o Heidegger coloca como o seu método de trabalho, que é a fenomenologia. Né? E isso leva, né, aí sim, né, aí você vai ter consequências não kantianas ou anti-kantianas, talvez, no fato de que o procedimento da filosofia, que seria então a fenomenologia, se mostra muito diferente do procedimento da ciência. Né? E aí você tem uma certa contraposição entre fenomenologia e ciência que eu vou problematizar nesse primeiro capítulo. Né? O primeiro capítulo sobre a questão do conhecimento. Né? No segundo capítulo, né, eu vou ser bem mais breve ao falar do segundo e do terceiro, porque a gente já está com o tempo bem avançado. Né? No segundo capítulo, né, o que eu vou tentar mostrar? Né? Quer dizer, na verdade, como que você tem também, né, uma abertura para esse pré-racional e para essa compreensão mais ampla do ser humano e das suas possibilidades no mundo, né, como algo que segue esse mesmo movimento de alargamento, indo do Kant ao Heidegger, passando pelo Nietzsche. Né, e aí na compreensão no Heidegger, né, do processo de angústia, né, aí você tem o papel da angústia, levando ao rompimento com o impessoal e a abertura, né, e a possibilidade de encontrar o poder ser mais próprio. Né? E aí né, possíveis desdobramentos desse poder ser mais próprio. Né? Desdobramentos éticos. Né? E aí você tem algumas noções que são decisivas para pensar esses desdobramentos éticos, como, por exemplo, as noções de cuidado, débito, né, o ser para a morte, enfim. Então aí daria para pensar claro, uma ética numa chave fundamentalmente existencialista. Né? Então, se o Heidegger tem algum problema em se ver identificado ao existencialismo, eu não tenho nenhum. Então o meu Heidegger pode ser dito existencialista, isso não me preocupa. E um heideggeriano me dizer que o Heidegger não é isso que eu estou dizendo, também não me importa. Porque não se trata tanto do Heidegger, mas do que eu estou pensando a partir dele, né? Voltando para aquela questão metodológica que eu coloquei no princípio. Bom, e aí, né, entra uma questão que está relacionada com o fato de que o procedimento da filosofia é tão diferente do procedimento da ciência, né, e vamos dizer, o tipo filosófico por excelência, né, é um tipo muito mais próximo do artista, talvez isso está muito próximo também das reflexões do Nietzsche, né, sobre esse tema, do que do tipo cientista. E a arte seria um modo privilegiado, isso também bebe nas águas do Schopenhauer, um modo privilegiado de dar expressão ao ser
do qual nos aproximamos, de algum modo, por esse caminho filosófico proposto, né, de retornar aos existenciais. Então haveria uma aproximação aí, né? Quer dizer, a arte seria, de alguma maneira, um modo de exprimir o sagrado, o divino, compreendido de maneira não dogmática, né? Quer dizer, ou seja, o ser compreendido como uma indeterminação radical, né? Mas ainda assim o nosso fundo existencial, né? Sem uma noção, evidentemente, de Deus, monoteísta, ou qualquer coisa do tipo. Então daria para pensar essa aproximação de religião e arte, que seria então o terceiro capítulo. Mas enfim, acho que já deu para ter uma ideia, mais ou menos geral, do texto e como que ele se relaciona diretamente com o meu percurso. Tá? Então eu encerro por aqui, te agradecendo mais uma vez pelo convite. Obrigado, professor. Eu separei algumas perguntas aqui. Tá. A primeira delas é o seguinte: quando você escolhe utilizar o termo caminhos, né, me vem a ideia de que é a busca de algo. Não só relatar o que já passou, como você disse, mas também tem algo futuro. Esse algo que você busca é um encontrar-se. Não encontrar-se a quem sou eu, Fernando, mas é um encontrar-se uma filosofia autêntica, mais originária. Claro, sem nunca esquecer todas as referências, principalmente Kant, Nietzsche e Heidegger. Mas é uma tentativa de estabelecer um pensamento autêntico a partir deles, como numa música, né? A gente escuta várias músicas, mas a gente pode criar a nossa própria música. É nesse sentido que até você fala assim, eu não sei onde vai dar. Mas é essa busca, é esse encontrar-se. Eu acho que sim. Eu acho que tem esse sentido. E a imagem do caminho, e até do caminho que a gente não sabe onde vai dar, né, lembra muito a imagem do Heidegger, por exemplo, no famoso Caminhos de Floresta, Isso. né, que Furtwege, né, que, enfim, é uma expressão difícil de traduzir, né, mas acho que tem até uma tradução, né, em Portugal, que é caminhos que não levam a lugar nenhum, ou alguém... Eu já ouvi essa expressão associada a isso. Porque a ideia de um caminho que você segue na floresta é que você não sabe onde vai dar. Você está ali simplesmente fluindo, né, aquela caminhada na floresta e tal. Então acho que tem um pouco disso. Quer dizer, são lugares que eu já percorri, né? Quer dizer, então eu estou me dispondo a percorrer de novo esses lugares com a expectativa assim de encontrar algo mais próprio, mais autêntico nesse sentido, né, que vai aparecer no meu texto. Acho que você descreveu bem. Professor, você acha que aqui no Brasil falta uma filosofia brasileira? Até às vezes alguns alunos me perguntam assim, tem algum filósofo brasileiro que é tão acostumado a falar dos gregos, dos alemães e dos franceses, né, principalmente esse, que eu assim, tem algum filósofo brasileiro, principalmente quando a gente chega ali na filosofia contemporânea, eles começam a perguntar se existe um filósofo brasileiro. E eu sempre tive uma dificuldade, porque assim, eu tenho excelentes professores, intérpretes, tradutores, mas será que o brasileiro, ele é reconhecido lá fora? Você que passou assim, um bom tempo na Alemanha, conseguiu verificar se identifica uma filosofia genuinamente brasileira ou está faltando isso para a gente? Então, essa é uma questão e tanto, né? Eu participei há 20 e poucos anos, eu era da equipe que ajudou o Marcos Nobre e o José Márcio Rego a fazer as entrevistas daquele livro Conversas com Filósofos Brasileiros, não sei se você conhece, que foi lançado em 2000, fazem 20 anos. E uma das questões, a gente entrevistou 16 filósofos brasileiros, né? Mas uma das questões iniciais era, né, existe filosofia no Brasil? Você se reconhece como um filósofo ou não? Né? E todos, né, saíam meio pela tangente, né? Olha, veja bem, eu não sou um filósofo, eu tenho um sistema de pensamento e tal, né? Enfim. E já então se colocava essa questão, né? Existe ou não existe uma filosofia brasileira? Bom, eu acho difícil dar uma resposta afirmativa, né? Sim, existe uma filosofia brasileira assim assado. Né? O que eu acho é que você tem vamos dizer, uma grande riqueza acumulada, né? Inclusive nesses últimos 20 anos, mas
para além disso, nos últimos, né, sei lá, muitas décadas, né, até, enfim, a gente pode pensar, tem outras tradições também, tem a tradição dos juristas, como Miguel Reale, né, que se propunha a desenvolver uma filosofia própria, que seria uma filosofia brasileira. Tem os jesuítas, né, os neotomistas, que estudavam por uma outra chave. Mas, enfim, mas eu acho que nessa tradição que tem um apego maior à leitura rigorosa dos clássicos, etc., né, que a gente identifica um pouco com o processo de formação da filosofia da USP, a missão francesa que teve aqui e tal, toda essa questão. Eu acho que se acumulou um grande repertório entre nós, né, quer dizer, muita gente produzindo coisa boa, que eu acho que, em parte, é a história da filosofia, mas vai se constituindo aos poucos como filosofia. Então, acho que você tem, né, só que na filosofia sempre demora, né, esse processo para a gente identificar algo que foi produzido de novo, né, e que tenha repercussão. Mas eu acho que tem muita gente boa produzindo coisas boas. Né, eu falo, inclusive, pelos meus convidados no Happy Hour, e acho que você pode falar pelos seus aqui. Né? Então, a gente vê que tem gente produzindo coisa boa, com intenções filosóficas, quer dizer, que não se reduzem a né, uma mera exegese do texto clássico. Então, pode ser que daqui a algum tempo a gente tenha mais clareza a respeito disso. Mas é difícil estabelecer essa relação, né, entre a filosofia e a cultura. Né? Mesmo nos países, quer dizer, embora a gente fale em filosofia alemã, filosofia francesa, filosofia anglo-saxônica, cada uma com as suas marcas, a filosofia ela tem uma pretensão universal, né, que portanto, rompe barreiras. Né? Então, enfim, mas acho que ainda não tem uma filosofia brasileira como tem uma filosofia alemã, francesa e anglo-saxã, por exemplo. Né? É difícil falar nesse sentido. Mas isso não quer dizer que a gente não tenha trabalhos de qualidade sendo produzidos no Brasil. O problema é assim, quando os alunos perguntam, né, a gente tem todo esse panteão de clássicos, né, que vem dos pré-socráticos até Heidegger e Wittgenstein, né, e mais alguns nomes aí do século XX e tal, mas até um dos nossos nomes que poderia ser considerado um filósofo brasileiro, a meu ver, que é o Janotti, né, acaba de publicar um livro justamente sobre Heidegger e Wittgenstein. Foi, eu vi. Identificando, né, como talvez os dois grandes gigantes do século XX. Né, de fato, né, não tem um brasileiro que a gente possa pegar e colocar nessa mesma sequência. Né, mas isso não quer dizer que não tenha filosofia brasileira no sentido de um pensamento produzido aqui, e que talvez com o tempo a gente comece a ter mais clareza sobre o que é isso. Uma outra pergunta que me surgiu como você é professor e também é tradutor, queria saber se você consegue perceber a influência que as interpretações dos autores têm sobre você. Por exemplo, você falou de Kant, né? E chega um determinado momento que o Nietzsche fala do Kant. E o Heidegger fala do Kant e o Heidegger fala do Nietzsche. Então, até que ponto, assim, a sua leitura direta do Kant ela é influenciada por uma leitura que o Nietzsche faz do Kant, que o Heidegger faz do Kant? Essas interpretações têm um impacto muito forte? São outras leituras? Você tenta pegar um pouco de cada? Qual o impacto da interpretação? Porque a gente tem muito, por exemplo... Eu até numa live estava falando sobre isso, o Nietzsche do Foucault, né? O Nietzsche do Deleuze, o Nietzsche do Michel Onfray, para falar de um vivo. Né? Então, até que ponto as interpretações outras interferem na tua própria interpretação direta? Não, veja, na minha interpretação, certamente interfere. Né? Quer dizer... a minha leitura do Nietzsche interfere na minha maneira de ler o Kant, e a minha maneira de ler o Nietzsche também sofre influência do meu Kant. É que eu jogo muito um contra o outro. Né? Agora eu estava dando um exemplo disso no Heidegger. Né? Quer dizer, acho que o meu lado kantiano me faz ter maior simpatia pelo primeiro Heidegger e uma certa desconfiança em relação ao segundo. Né? Por exemplo.
Então, acho que certamente, né, as interpretações, aí, as leituras se influenciam umas às outras. Isso quanto à minha leitura, à minha interpretação. Certo. Acho que outra pergunta que você fez também é quanto à tradução, né? Aí, no caso da tradução, eu diria que tem uma influência, certamente, não posso negar, né? Não posso dizer que não tenha, mas eu acho que alguma influência inconsciente, é bem possível, né, da qual eu nem me dou conta ao traduzir, e às vezes até consciente, né? Quer dizer, eu posso, num determinado ponto, decidir entre duas opções de tradução, que são, às vezes a gente esbarra numa palavra, não está me ocorrendo de bate-pronto um bom exemplo, mas a gente esbarra numa palavra que você pode traduzir de um jeito ou de outro, né? E que entre os tradutores para as línguas ocidentais, né, que eu consultei muito, então, os franceses, os ingleses, os americanos, né, você tem um equilíbrio, né? Quer dizer, mais ou menos 50% dos tradutores optaram por uma, 50% por outra, ou seja, não tem solução preferida, né? Pode ser, né, que aí eu percebo, bom, de fato, essa leitura, para mim, faz mais sentido ler desse jeito. Não pode ter uma decisão consciente. Um exemplo, talvez, é a palavra Glaube, né, que pode ser traduzida por crença ou por fé, que é um caso muito curioso, né? Porque em todas as outras línguas ocidentais, italiano, francês, português, espanhol, inglês, você tem sempre fé e crença. No alemão você não tem duas palavras. Glaube quer dizer as duas coisas. Então há contextos em que crença funciona melhor, né, contextos mais ligados à epistemologia, por exemplo, e contextos onde a palavra fé funciona melhor, né? Então, na decisão entre elas, pode ser que às vezes eu tenha uma tendência a usar mais fé do que em detrimento de crença, né, por aí pela influência do Nietzsche aproximar mais o Kant da religião, por exemplo. Mas o meu esforço consciente foi no sentido de evitar, quer dizer, de realmente tentar entender qual é o contexto, quer dizer, se é crença ou fé, né? Mas pode ser que inconscientemente, né, eu prefira fé. Na tradução de uma mesma obra, um termo como esse, você já chegou a usar as duas formas? Sim, sim. É o caso de Glauber, por exemplo, que ora se traduz por crença, ora por fé. Como eu falei, depende do contexto. No contexto mais teórico, epistemológico, seria crença, no contexto mais moral, prático, né, no caso do Kant, por fé. Quando tem aquela tripartição do assentimento, por exemplo, em saber, fé e opinião, né? Então, ali é um modo de assentir, né, que eu traduzi, então, por fé, mas há quem traduza por crença, né, mas varia. Um outro exemplo clássico, assim, em relação ao qual os comentadores, os tradutores, desculpa, em relação ao qual os tradutores são mais há um consenso entre os tradutores, é bestímulo, que ora se traduz por determinação, ora por destinação. Porque no sentido de destinação moral, né, a bestimum tem o sentido de destinação, no contexto moral. No contexto teórico, ela tem o sentido de determinação, né, como no juízo determinante, né, enfim. Então você usa duas palavras para a mesma palavra alemã ao longo da crítica da razão pura. E aproveitando essa parte das traduções, uma preocupação que eu passei a ter depois, não no começo, eu comprava qualquer livro traduzido e só depois que eu me deparei com a preocupação da tradução, né? E aí eu comecei a pensar o seguinte: para eu comprar um livro de filosofia traduzido, isso sei lá, uns 20 anos atrás, eu pensava assim, eu vou comprar não de um tradutor apenas, mas de um professor de filosofia tradutor. Eu tinha uma certa preocupação de dizer assim, se você pega um tradutor, alguém que saiba alemão, mas não sabe filosofia, talvez a pessoa traduza por uma palavra que seja mais próxima a ela, mas que não se refere ao contexto do autor, porque ela não conhece o autor. E às vezes para aquele autor, talvez uma outra tradução fosse mais fiel. Esse cuidado, já que eu não leio a língua original, eu tenho que ter... Porque, assim, também há um receio de dizer assim, não, é um preconceito. E não é na minha visão, não é um preconceito, é apenas um cuidado mesmo. E eu sou professor, e como eu não leio alemão, eu tento buscar as melhores traduções. E chega um momento que você começa a perceber que algumas editoras
elas já se especializam, por exemplo, a Vozes, a Martins Fontes, parece que elas têm um trabalho, né? Costumam pegar professores, as traduções das editoras das universidades também parecem ser mais confiáveis, né? Então, nesse sentido, acho que esse cuidado é fundamental, já que a pessoa não conhece a própria língua, né, estrangeira. Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que sim. Eu falo aí também não só como tradutor, mas também como editor, né? A gente está começando a publicar traduções na editora do UFABC. Então, né, as duas traduções que a gente já publicou são de professores que estudam aquela área, né, e que, portanto, têm familiaridade com o tema, com os termos técnicos e assim por diante, né? Isso é fundamental. Eu acho que até, vamos dizer, colocando na balança, né, o conhecimento de filosofia e da filosofia do autor é tão importante quanto o conhecimento da língua. Uhum. Né? De fato, você tem muitas traduções feitas por pessoas que conhecem a língua de origem bem, né, mas não dominam os termos técnicos. E eu acrescentaria uma terceira coisa aí, que é fundamental também, que é escrever bem na língua de chegada. Né? Quer dizer, Isso. um tradutor ele tem que conhecer bem a língua de origem, tem que dominar o assunto e tem que escrever bem em português. Isso. Né? Porque senão você pode ter um cara que entende do assunto, conhece a língua de origem, mas escreve mal em português e a tradução fica ruim. Uma das coisas Quer dizer, o texto fica ruim. Uma das coisas que sempre vejo uma discussão nos estudos heideggerianos é na tradução do Dasein, né? Que até o próprio Heidegger faz uma correção da tradução francesa, né? Que traduz por être là, e aí eles botam être le là, né? É o ser o aí, e não ser aí. E eu já vi gente dizendo, por exemplo, professores dizendo assim, que o ser hífen aí é o hífen que demarca, quer dizer, é a separação do ser e do aí. E tem gente que prefere, como o Loparic, o Jacóia, prefere o ser o aí, justamente por essa correção que o Heidegger faz. E às vezes esse detalhe, que pode ser um detalhe, mas pode ser fundamental na tradução, né? Pode fazer muita diferença na tradução. E aí você faz uma referência ali da leitura você faz do Heidegger, do Nietzsche, e volta para o Kant. E houve um debate, né, de um neocantiano, Cassirer, com Heidegger. Sim. Né? Sim. O Cassirer, ele leva a termo realmente assim a concepção kantiana nesse debate com Heidegger, porque é muito difícil você não ter o autor para defender sua posição, porque ele já é morto. Então fica muito a cargo daqueles que estudam o autor. E esse embate teve uma repercussão muito grande, né? Você acha que seria necessário mais esse tipo de embate, de pegar esses pensadores que dedicam a vida inteira a estudar um autor para poder dialogar com os autores vivos? Porque muitas vezes eu vejo interpretações que tentam diminuir um autor. Eu sempre achei isso, eu nunca gostei disso, né? Eu sou um heideggeriano e eu diminuo o Hegel. Ou eu sou um hegeliano e diminuo o Heidegger. Eu acho que tem importância gigantesca todos eles. Mas você sente que falta mais esse embate entre essas ideias? Eu não sei, eu acho que você lembra um debate, né, seminal entre o Heidegger e o Cassirer a respeito do Kant, né, que é um dos gigantes, né? E você perguntou sobre o Cassirer, né? Na verdade, me parece que são o Cassirer e o Heidegger duas leituras diferentes do Kant. Né? E eu acho que não tem um certo e um errado nessa briga. Né? Eu acho que são leituras diferentes com interesses diferentes. Né? O Cassirer está muito mais preocupado em resgatar o Kant enquanto um teórico do conhecimento, né, digamos assim, alguém que fundamenta uma certa concepção de ciência e assim por diante. Ao passo que o Heidegger justamente está tentando mostrar que o Kant faz uma nova fundação da metafísica. Né? Então, entra direto naquela questão que eu tinha mencionado. Kant é metafísico, não é? Né? Quer dizer, são leituras diferentes, né? Mas ambos são gigantes. Né? O Heidegger e o Cassirer também é um grande filósofo. Né? Inclusive, tem algumas pessoas que agora estão estudando mais a sério aqui no Brasil. Né? O Rafael Garcia, lá na Unicamp, por exemplo, é um cara que está estudando Cassirer. É um autor que merece ser mais estudado. Mas eu acho que, né, quer dizer, esse debate, o debate entre interpretações dos clássicos, isso eu acho que é uma coisa que tem sido muito estimulada no Brasil, assim, nos encontros da ANPOF, em sessões de debates, né?
eu não vejo assim que haja tão pouco debate. Acho que no Brasil você tem, por exemplo, você tem, inclusive no Brasil, né, algumas escolas, digamos assim, de leitura do Kant, que são bem diferentes entre si. Né? Você tem a leitura do Ricardo Terra de um lado, tem a leitura do Loparic de outro, né? Tem a leitura do Guido de Almeida, quer dizer, você tem diferentes tradições de leitura do Kant e você tem debate entre essas diferentes escolas. Né? Uhum. Então, não sei, claro que isso é algo fundamental para a nossa área, né? Acho que tem que ser estimulado sempre. Uhum. Você vê que aqui no Brasil a gente ainda está muito preso à filosofia alemã e francesa, principalmente. Não só no Brasil. Eu fiz um mestrado em filosofia em Portugal e eu lembro que tinha um aluno que fez lá comigo que ele dizia assim: eu vim para esta universidade para tentar ver, porque disseram que aqui teria abordagens diferentes acerca da filosofia. Mas o que eu percebo aqui é mais do mesmo. Tem uma expressão muito portuguesa, né? Mais do mesmo, eles falam sempre. É porque ele queria estudar filosofia inglesa. Ele estudava Locke, e aí ele diz que chegou lá e todas as aulas que nós tínhamos eram filósofos alemães e franceses, não saía disso. Né? Uhum. E até as tradições que se criaram aqui, se você buscar as dissertações, as teses, parece que a maior parte ainda são sobre os filósofos franceses e alemães. É claro que tem grupos de estudo, tem pesquisa, tem tudo isso dentro da universidade. Mas a gente ainda está muito preso aos alemães e aos franceses? Não sei, eu acho que tem bastante gente estudando filosofia inglesa, né? O Hume, por exemplo, na USP tem o Pedro Paulo Pimenta, por exemplo, que é um cara que estuda muito a filosofia inglesa. Acho que tem talvez menos gente estudando filosofia alemã, mas tem também, né, o pessoal que estuda pragmatismo. Claro, se a gente for pegar estatisticamente, né, eu acho que de fato você tem mais gente estudando filosofia alemã e francesa, né? Mas você tem um impacto, né? Quer dizer, a filosofia alemã e a filosofia francesa, elas têm um impacto muito grande nas outras filosofias também, né? Quer dizer, inclusive se você for ver nos Estados Unidos, né, a quantidade de pesquisas sobre os alemães nos Estados Unidos, por exemplo, é impressionante, né? O que eles estudam de Kant, de Heidegger, né? Tem muitos comentadores hoje em dia, assim, eu diria que talvez, né, parte significativa dos bons comentários sobre Heidegger que têm sido publicados são publicados por autores da tradição anglo-saxã, muitos americanos, né, enfim. Ou seja, também tem muita gente lendo e trabalhando com filosofia alemã e francesa nos Estados Unidos, né, Uhum. em outros países, né. Mas eu acho que o próprio crescimento da área, né, nos últimos 20, 30 anos, tem contribuído para que tenha mais gente pesquisando outras coisas. Na UFBC, por exemplo, a gente tem uma quantidade razoável de pesquisa sobre filosofia latino-americana. Bom. A gente tem bastante gente trabalhando com isso. Né? O Daniel Pansarelli, que é um professor lá, tem um livro sobre filosofia latino-americana e ele orienta muita gente nessa área. Né? Muito obrigado. Estão parabenizando aqui, falando do Happy Hour filosófico, né, do Matos. Queria agradecer imensamente, professor. Muito obrigado. Eu já conheci seu trabalho já há algum tempo, eu acompanho suas entrevistas, eu lembro uma no Quem Somos Nós, né, que você falou de Nietzsche, eu acredito. Então eu já acompanho. Não, lá eu falei de Heidegger. Foi Heidegger, né? Eu acho que eu vi, foi uma palestra que eu vi, o senhor tá até com cabelo grande, de óculos, uma palestra sobre Nietzsche. Foi isso mesmo. Sim. E no Quem Somos Nós foi sobre Heidegger, exatamente. Queria agradecer imensamente a tua participação e dizer que a live vai ficar salva aqui no Instagram e também no meu canal do YouTube, né? Para quem quiser depois acessar, ver quando quiser. Então, agradeço imensamente. Tenha uma ótima noite. Obrigado, eu que te agradeço. Tenha uma ótima noite também. E continue. Quem sabe quando você tiver um intervalo das lives, né? Que eu vi que você faz todo dia, né? De segunda a sexta. De repente, se você tiver um intervalo aí, tiver uma quarta livre, aparece lá no Happy Hour. Mas de todo jeito, eu tô seguindo, eu vi que fica gravado, né? E sim, fica raramente eu acompanho ao vivo, mas eu sempre vejo gravado. Pode se preocupar não, legal. E vou divulgar na minha página também o seu canal, viu? Tá bom. Obrigado. Valeu. Valeu. Boa noite. Boa noite a todos e a todas. Até amanhã.
Pode encerrar, só estou esperando aqui o relógio finalizar. Pode encerrar, fica à vontade. É.